Paz do Senhor, meus irmãos. Faz alguns dias que a gente não tem gravado nenhum vídeo, né? Questão de final de ano, comemorações, um período de transição que a gente está tendo no nosso ministério também, de troca de local, né? E hoje eu senti necessidade de compartilhar algo com vocês. Talvez, não sei se amanhã a gente vai gravar ou não. Enfim, né? Eu fui chamado para pregar o Evangelho, pregar as boas novas, e a tempo e a fora de tempo, e o que importa de verdade é pregar as boas novas. Não sei qual coração o Senhor vai alcançar, porque afinal de contas eu sou apenas um instrumento. Mas o Espírito Santo é quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito Santo que trabalha e dá crescimento à vida das pessoas. E mais uma vez eu quero falar sobre um assunto, né, sobre a relação da nossa vida com Deus. Eu tive algumas experiências essa semana, conversei com alguns pastores, algumas pessoas que são ministros, e eu fico muito, eu fico muito chocado com algumas condutas, com algumas atitudes, né, e não é uma questão de julgamento, mas eu fico observando como os valores têm mudado, como pessoas que teoricamente deviam estar vivendo em prol, né, daquilo que a Escritura ensina, né? A Bíblia diz: quer ganhar a vida, tem que perder, né? E o fato é que as pessoas, elas dizem que são líderes, dizem que são cristãs, dizem que realmente entregaram a sua vida para Jesus, mas elas não querem perder a sua vida. Elas não querem deixar o Senhor governar. Elas não entendem que o reino de Deus está em vós. Elas não entendem que o Espírito Santo, ele quer governar a nossa vida, né? Ele quer fazer com que a gente verdadeiramente venha a agradar ao Pai, né? Assim como a salvação não é por obras, né? Mas ela vem pela graça. Mas agradar o coração de Deus não se trata de salvação, se trata verdadeiramente de agradar aquele que nós amamos, o nosso amado, né? Fazer ele feliz, né? Deleita-te no Senhor. Ele olhou para Jesus, né? E disse: esse é o meu filho, ao qual me agrado, né? Deus olhou para a terra na época de Noé, e a Bíblia diz que ele achou graça, né? Aquilo alegrou o coração de Deus, né? Deus olhou para a vida de Jó, achou graça. Então, Deus, ele tem procurado verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito. Mas o fato é que essa adoração, ela nunca mudou, sabe? As pessoas acham que a adoração é levantar a mão, louvar, cantar, e não que isso não possa ser, né? Mas não é o externo que vai retratar quem nós somos, é o interno. Verdadeiramente nós temos que ter raiz, né? Nós temos que ter base. Jesus é o nosso fundamento, Jesus é a pedra angular, né? Talvez as pessoas não entendam o que significa pedra angular, né? Porque poucos entendem de engenharia, quanto mais uma engenharia cultural da época, né? Eu também não entendo de engenharia, mas nós pesquisamos, nós debulhamos, nós corremos atrás para entender por que Jesus usava esse exemplo, por que a Escritura traz um fundamento como uma pedra angular, né? E buscando, a gente descobre que a pedra angular representa uma pedra de início de uma fundação. É ela que vai dar o prumo, a direção daquela obra, é ela que vai dizer, né, qual é a maneira que aquele muro ou aquela fundação vai seguir. Ela é uma pedra de orientação, ela é uma pedra de direção, né? E Jesus verdadeiramente, ele veio como uma direção, como um guia. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele é a porta, ele é o caminho, né? Mas Jesus Cristo, esse que é a porta, esse que é o caminho, disse que agora era necessário que nós viéssemos a ser conduzidos pelo Espírito Santo.
né? E eu me deparo com pessoas que fazem as suas escolhas, né? E o tempo todo é eu quero, vai ser assim porque eu quero, porque eu não quero sofrer, porque eu não quero morar nesse lugar, porque eu quero uma casa assim, porque eu quero um lugar assim, porque eu. E é interessante, né? Porque eu vejo Deus chamando ali Eliseu ali, né? Quando Elias vai lá chamar Eliseu, ele larga tudo por amor a, ao Senhor, né? Para seguir o profeta. Eu vejo Deus chamando os discípulos, né? Eles largando tudo, né? E eu vejo as pessoas perdendo os princípios, perdendo princípios elementares, fundamentais, né? Eu tenho comentado com algumas pessoas, né? Que quando eu era mais novo, talvez na época do meu pai, vamos dizer assim, na juventude do meu pai, quando ele tinha a minha idade, ser crente já tinha que trocar as vestes, tinha que trocar a posição. A sociedade exigia isso, né? Os crentes exigiam isso da gente, né? A nossa postura, né? Talvez trocando a palavra conversão para mudança de caminho, mudança de direção. E é verdade, Jesus disse, né? Há dois caminhos, um é largo, outro é estreito, né? Então verdadeiramente existe um caminho que é contrário ao caminho da grande Babilônia do mundo, é um caminho diferente, né, do que as pessoas têm seguido. Mas o fato é que, apesar de hoje a gente ter um evangelho mais light, né, na questão de vestimenta, questão de conduta, o evangelho não mudou. Né? Deus ainda está tratando as vestimentas das pessoas, o Espírito Santo ainda está dizendo, ó, isso não é adequado, isso não é assim que faz, né? E não é esse tipo de lugar que eu quero que você vá, não é esse tipo de vida que eu quero que você tenha, não é esse tipo de ambição que eu quero que você tenha, não é esse tipo de depósito, né? Essa semana a gente entrou até em contenda, porque as pessoas disseram, e isso é engraçado, porque eu ouço isso de todos os crentes que eu converso, né? Que ninguém vive sem dinheiro, né? E é engraçado que as pessoas esquecem que nós temos uma fonte. A Bíblia diz, ele é a nossa fonte, ele é a nossa força, ele é o nosso rochedo, ele é o nosso alimento, ele é o eu sou, né? E alguns ainda dizem, né, disseram essa semana, né, eu só prego o que eu vivo. Misericórdia, irmão, misericórdia, eu prego Cristo, né? Grande, o evangelho, as boas novas é Cristo. É o que ele fez por mim, é o que ele me deu, é o que ele criou, é o que ele está restaurando na minha vida, é o que ele está transformando, é o que já foi feito, que eu tenho que ir lá pegar, né, o labano, graça, ir lá e arrancar para a minha vida, né? O quanto eu preciso me separar para demonstrar o quanto eu estou carregando essa cruz, né? Porque a Bíblia diz que nós também temos uma cruz, né? Se eu quero ganhar a vida, eu vou ter que perder a vida, né? Aquele que está querendo ganhar a vida aqui na terra, né? Ele está perdendo a sua vida no mundo espiritual, ele está perdendo a sua comunhão com Deus, porque, olha, irmãos, se você pegar uma pessoa ímpia e buscar a conduta e o caráter dela, você vai descobrir que ela não quer perder a vida dela, que ela não quer perder a oportunidade, né? Seja em qual for o nível, até as pessoas que estão deprimidas, ou em depressão, quando elas dizem que querem perder, porque o fato é que elas acham que já perderam e elas estão deprimidas porque elas não queriam perder, elas não queriam estar naquela forma, não queriam estar naquele estado, né? Então, assim, seja qual for o tipo de condição da tua alma, de condição da tua vida cristã, né? A gente começa no leitinho, começa a crescer, mas existe um processo de aperfeiçoamento. Deus tem que lapidar o homem, lapidar o coração, e é necessário sim que haja escolhas. Às vezes você vai ser perseguido, e a Bíblia diz, feliz é que eles são perseguidos pelo meu nome, o nome de Cristo. Não é pelo quanto você é santo, pelo quanto você é bom, mas é pelo que ele fez. Às vezes você vai ter que fazer escolhas, né? Eu acho engraçado, as pessoas, elas entram dentro de uma empresa,
né? A empresa diz assim, ó, aqui não pode usar tatuagem. Aí elas botam um bandão para proteger, para tampar a tatuagem. Aqui não pode ter barba, elas tiram a barba. Aqui não pode ter cabelo grande, elas estão sempre com o cabelo cortadinho, que nem nas forças militares, né, nas forças armadas. Elas se adequam àquele sistema para fazer parte daquele grupo, daquele contexto, né? E elas não querem mais se adequar ao cristianismo. Elas não querem se adequar, né, à cultura de Deus, né? É engraçado porque Jesus veio implantar um reino, uma cultura, um governo, e as pessoas não querem entrar dentro desse governo, né? Quando eu digo não querem, eu quero dizer que as suas atitudes não provam isso, porque a alma, ela chora, ela angustia, ela fica triste, né? Ó alma, porque te entristece, né? Porque você fica preocupada, angustiada, né? Deleita em Deus, descansa em Deus. Então, irmãos, ainda é o caminho, né? Morrer por Cristo. Ainda é o caminho, né? Você ter perdas, mas ainda é o caminho. Está debaixo da bênção de Abraão. Então, existe sim um caminho. Esse mês, né, eu aprendi um texto em Hebreus que fala que o Filho, Cristo, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Achei assim sensacional, né, porque assim até o próprio Cristo, né, que ele crescia em estatura, crescia em conhecimento, né, quando veio como homem, né, limitado como eu e você, padeceu das mesmas coisas, foi tentado por tudo, teve que aprender a obedecer. Não seria diferente conosco. Nós precisamos aprender a obedecer. Não seria diferente. Nós precisamos aprender a obedecer. Então, não esqueça, o problema hoje é que as pessoas estão apagando o Espírito Santo. A Bíblia diz que o aio que te conduzia não te conduz mais. O aio era a Escritura e está falando do povo judeu que seguia fundamentos humanos, né? Assim que o apóstolo Paulo diz, costumes de homem, né? E nós temos que seguir o fundamento do Senhor, o fundamento do seu Espírito. E Deus vai começar a escrever, a Bíblia diz, ele escreveria leis dentro do coração do homem. Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Você precisa deixar Deus modelar o seu coração. Você precisa deixar Deus trabalhar o teu caráter. Irmãos, sabe qual é o problema? O problema é que a gente pega as coisas de Deus e limita elas ao nosso conhecimento. Jó, a Bíblia usa o livro de Jó como exemplo, um exemplo muito interessante, porque Jó começa a julgar a atitude, a postura e a conduta de Deus, e Deus diz para ele: Jó, tu estava lá quando eu criei o mundo, tu estava lá quando eu fiz as coisas. Sabe, irmãos, que tipo de comparação ou parâmetro nós temos para comparar a grandeza de Deus? Se nós formos pensar o que a Escritura diz a respeito de Deus, a Escritura diz que a terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia diz que apenas uma palavra fez com que a luz existisse, as águas brotassem, as plantas crescessem. Que grandeza esse Deus tem! Que comparativo, que parâmetro nós temos para comparar ao grande Rei da Glória, né? Esse Deus ilimitado é o mesmo Deus que diz que tudo vos seria possível, né? Segundo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus. Quando nós estamos no propósito de Deus, vemos o favor de Deus na nossa vida. Cuidado, às vezes você está no seu propósito, no seu esforço. Maldito o homem que confia no homem que do seu braço faz o seu destino, né? Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu me glorei em confiar no Senhor. Irmãos, carregar uma cruz faz parte do Evangelho, e isso demonstra que você realmente está se entregando para o Senhor. O ladrão na cruz olhou para Jesus e ele creu. Naquele momento, ele não se preocupou. Alguns acham
que ele não tinha nada a perder. Nós sempre temos algo a perder. Quando nós tomamos uma escolha, porque o homem, a bondade de Deus, ela foi revelada ao homem por meio de Cristo. E assim como tudo que Deus fez para o homem sempre teve escolha. No jardim do Éden, Adão pôde escolher. Deus deixou todas as árvores boas, mas deixou uma ruim. O Adão tinha a escolha de querer comer ou não. Né? Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, se quiseres comerás as melhores dessa terra. Né? Aquele que ouvir e crê, né? Aquele que crê no que Jesus Cristo fez. Então, você sempre tem uma escolha. Por isso, não apague o Espírito Santo. Eu quero te dizer que esse Deus, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, que se você, ele não está limitado aos nossos pensamentos. A Bíblia diz: quem compreendeu a mente do Senhor? O homem convém pensar as coisas de homem, mas Deus, né, o Espírito de Deus compreendeu as coisas de Deus. Então, o Espírito de Deus dentro de você, ele vai te ajudar, ele vai cooperar, ele vai engrandecer o teu conhecimento de Cristo, ele vai trazer você à estatura de varão perfeito, ele vai trazer a luz, né, e vai fazer de você uma luz para as nações, vai fazer de você uma pessoa de conhecimento de Deus, mas um conhecimento intrínseco, uma lei dentro do coração do homem, não uma lei de conhecimento carnal, um convencimento que não muda as pessoas, mas uma lei, um conhecimento de Deus que faz o coração das pessoas brotejar, faz o coração das pessoas poder ter uma escolha. A unção, ela quebra o jugo, ela tira aquela condição de escravo que as pessoas têm para que elas possam escolher. Nós fomos chamados para pregar as boas novas, mas afinal de contas, eu preciso escolher se eu quero ou não quero. Hoje não é obrigado, você nunca foi obrigado a fazer nada. Deus nunca te obrigou a escolher, Deus nunca te obrigou a fazer algo bom, Deus nunca te obrigou a fazer algo ruim. Mas o apóstolo Paulo diz: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Jesus, ele te chamou para a liberdade, porque o Espírito de Cristo, né? O Espírito da liberdade, ele te chamou para a liberdade, para que verdadeiramente, de fato, você seja livre. Nós somos livres para adorar, mas também somos livres para não adorar. Vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e confessar que ele é o Senhor Jesus Cristo. Mas até esse dia você tem oportunidade de escolha. A Bíblia diz que essa morosidade nesse tempo que passa, a bondade de Deus para que, com esperança, que as pessoas se arrependam. É a oportunidade que Deus dá para as pessoas se arrependerem. Por isso, meu irmão, seja qual for o nível, o estado da tua vida, eu quero te dizer, o nosso Deus, ele não é limitado. Ele não é limitado. Ele pode fazer a tua vida mudar de uma hora para outra. E não precisa de meios físicos, meios naturais, não precisa de nada disso. Né? Tudo vos será possível. O problema é que muitas vezes nós limitamos a nossa maneira de ver o mundo. Olhe com os olhos de Deus. Deixa o Senhor te conduzir. Deixa Ele te dirigir. Aprenda a depender do Espírito Santo. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a beber desta água. Aprenda a descansar em Deus. Nunca esqueça. Nunca enquadre Deus à sua realidade. Mas enquadre a sua realidade à realidade de Deus. Pegue aquilo que Deus tem dito a teu respeito e comece a dizer: eu vou agir conforme a tua palavra. Deus um dia foi chamar Gideão. E Gideão olhou para Deus e disse: Senhor, eu sou o menor de todos da minha tribo. Eu sou da menor tribo. Mas ele obedeceu. A sua condição era uma condição de limitação. E por isso ele pôde deixar Deus crescer. Nós precisamos ser humildes como crianças. Estar com o coração aberto. Ouvir com o coração aberto.
ouvir com ouvidos e realmente dar atenção e importância à voz de Deus. Lá em 1 Samuel diz: eu honro quem me honra. Meu Deus, quando as pessoas vão entender isso, é uma recíproca. A partir do momento que você começa a reconhecer a grandeza de Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade, esperar na sua bondade, esperar na sua fidelidade, esperar aquilo que Ele pode fazer. Não simplesmente, se Deus quiser, ou Ele quer, mas você precisa se dar ao luxo de ver Ele fazer. Hoje eu conversava com um casal e eles disseram assim, eu estava pensando sobre Maria, né? E Maria, ela chegou até Jesus lá no milagre lá da transformação de água em vinho e falou para Jesus fazer alguma coisa. E Jesus disse: não é a hora. Né? E aí Maria sai de perto de Jesus e fala com aqueles homens: olha, faça tudo o que Ele mandar. E de repente Jesus faz um milagre. Jesus faz a água se transformar em vinho. Às vezes, vamos ouvir algo de Deus que vai nos provocar o milagre. Vai nos provocar para que nós tenhamos uma atitude de posicionamento. Qual é o teu posicionamento? Qual é a tua postura diante da circunstância? Você vai viver de vista? A Bíblia diz: o meu justo não viverá de vista, mas viverá da fé. A fé é naquilo que Deus é, naquilo que Deus fala, na essência do seu caráter, na essência da sua própria essência. Ele é o grande eu sou, aquele que tudo não é impossível, aquilo que tudo é possível, aquele que pode todas as coisas, aquele que move céu e terras, em prol daqueles que esperam nele. A Bíblia diz que quando nós buscamos a Ele, crendo que Ele é galardoador de quem busca, nós recebemos um galardão, recebemos o presente. A Bíblia diz: eu esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência, na verdade, é uma transformação do nosso caráter, da nossa alma. Por isso, meu irmão, mais uma vez eu quero frisar isso para você. Não trate Deus, ou não coloque Deus dentro da sua caixinha. Eu quero te dizer que Deus é um Deus infinito, ilimitado. Comece a buscar em Deus as grandezas de Deus. Deus ainda é o mesmo Deus que podia ter pegado lá o Egito e destruído assim, e não quis. Mas nunca esqueça, homens como Davi nunca quiseram dar a Deus nada que não custasse. Homens como Abel nunca quiseram dar qualquer coisa para Deus. Homens como Enoque nunca quiseram outra coisa senão o Senhor. Eu gosto muito de uma versão do Salmos 23 que diz assim: o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Eu gosto dessa versão porque verdadeiramente quando nós entendemos que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o manancial de águas vivas, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Por isso, irmãos, deixa Deus multiplicar os pães em meio a deserto. Nunca esqueça, Deus é o mesmo Deus que não precisou de dinheiro para fazer o pão aparecer. Deus é o mesmo Deus que não precisou ir ao banco para pegar uma moeda e pagar o seu imposto. Ele ainda é o mesmo. Pegou um peixinho de uma forma improvável e tirou a moedinha e pagou o imposto. Deus é o mesmo Deus que pegou uma substância, água, e transformou em outra substância. Deus ainda é o mesmo Deus. Então, você tem uma escolha: ou você vai viver o sobrenatural de Deus e olhar como quem verdadeiramente tem olhos espirituais, esperar no Senhor o milagre, crer no Senhor o milagre. A Bíblia diz que aqueles que de madrugada me buscam, me encontram, né? Se eu verdadeiramente buscar com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, verdadeiramente se entregar para o Senhor, Ele vai se fazer achado de mim. De fato, será que você tem agido assim? De fato, será que você tem buscado Deus dessa forma? Ou você tem colocado Deus numa caixinha? A caixinha das tuas limitações, a caixinha da tua amplitude de visão. Irmãos, nós somos limitados pelo nosso conhecimento, pela nossa cultura, pelas nossas forças, pela nossa existência.
Nós somos limitados de muitas maneiras. Mas sabe, Ele ainda é a nossa força. Ele ainda é o nosso general. Ele ainda é o grande eu sou. Ele ainda é o Deus que cura. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus do milagre. Ele ainda é o Deus que liberta. Por isso, irmãos, você precisa verdadeiramente se entregar e caminhar neste caminho, porque Jesus é o caminho. E você precisa mudar a tua conduta. Irmão, se Deus está requerendo de você que você troque as suas vestes, cara, troca as suas vestes. Se Deus está requerendo que você troque a sua maneira de falar, troque a sua maneira de falar. Se Deus está requerendo que você tome uma decisão que lhe custe algo, tome uma decisão que lhe custe algo. Irmãos, melhor é obedecer do que sacrificar. Por isso, ouça o Espírito Santo e pare de deixar as vistas, o sistema, a circunstância moldar o que você tem com Deus. Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha ardente, porque eles se posicionaram. Eles foram contra as autoridades da época que queriam que eles idolatrassem, adorassem ao rei. Por quê? Porque eles se recusaram a adorar a outra coisa do que senão o Senhor. Honrar a Deus sempre vai ser o caminho. Amá-lo sempre vai ser o caminho. Reconhecer que Ele nos amou primeiro sempre vai ser a forma. Eu não sei qual é o tipo de conduta e vida que você quer viver, mas o que verdadeiramente muda o nosso caráter é quando nós começamos a reconhecer que precisamos do Senhor. Você precisa do Senhor. Você precisa do Senhor. Entenda isso. Creia nisso. Viva isso. Viva uma vida como quem crê, como quem espera, como quem está aguardando o mover das águas. Eu amo uma música que diz: move as águas, Senhor. Deus está movendo as águas em teu favor. Não há muralha, não há ferrolho que vai travar a porta, não há adversário que você não possa vencer. Por isso, tenha uma ótima noite, um ótimo dia. Deus te abençoe. Eu não sei que horas você vai ouvir. Fica na paz.